Você andava na areia, quase acho que assim. a gente andou 20 quilômetros. Você quase não pedalava. E um vento contra ainda, para piorar, assim. Frio. Então, um absurdo de frio. À noite fazia menos 23, cara. Caraca, é muito frio. Vocês têm que ter equipamento para não morrer também, porque é pesado. Claro, imagina, tudo isso junto, cara. Tudo isso junto. Porque menos 23 é a temperatura, não é do congelador, é do freezer da casa. Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast de bicicleta hoje. Mac, primeira pessoa que eu conheci que era apaixonada por bicicleta é você. Sim, e aí eu tive que ensinar você a andar de bicicleta também. Exatamente. Mas a Manu foi uma pessoa fácil de ensinar. Eu ensinei um amigo meu que tem a minha altura e ele, na época, ele tinha o dobro do meu peso e eu tinha que segurar nas costas dele, assim, pra ele não cair. Então, pra você foi fácil. Pois é, eu aprendi a andar de bicicleta aos 30 anos, gente. Quem tá ouvindo pode até não estar acreditando, porque já ouviu falar que eu andava de moto, mas eu não sabia andar de bicicleta. Inclusive, meu instrutor ficou abismado com isso. Mas vamos deixar aqui de lero-lero, porque eu tenho 2 convidados especiais que tratam desse assunto com muita maestria. Até porque, bom, vou deixar eles falarem um pouquinho por si só, porque vocês vão entender por que eu convidei esses 2. Sejam muito bem-vindos, Olinto e Rafaela. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo e para vocês também, né? Muito obrigada pelo convite. É sempre bom conversar com outros viajantes, trocar ideias e principalmente sonhos, né? E os nossos sonhos normalmente são de viagem de bicicleta. Então, e aí, se for puxar para esse lado de andar de bicicleta, então, nossa senhora, tamo junto. O sonho é sobre 2 rodas. Legal que você falou, Manu, que você aprendeu a pedalar depois de adulta já. Isso é algo que muitas pessoas têm medo ou então acham que não tem mais a capacidade, né? Então a primeira coisa que eu já queria falar é que sempre é tempo. Tudo que a gente sonha, né? Sempre é tempo da gente correr atrás. Às vezes fica um pouco mais difícil porque a gente demorou muito para começar, mas a gente tem que sempre perseguir aquilo que a gente sonha e aquilo que vai fazer a gente feliz. Concordo. Então, e tem outra coisa, Manu. Fala. Você começou a andar com 30 anos, né? Mas você já tinha equilíbrio, você já andava de moto. Então, toda aquela parte do equilíbrio, eventualmente, já foi um pouco mais fácil para você. Mas eu acredito que todo mundo que está ouvindo a gente tem uma relação com a bicicleta em que usava como brinquedo e depois abandonou, passou para algum automotor. Então, essa passagem do novo, assim, esse reconsiderar a bicicleta como um veículo e até como um veículo para você viajar, é bastante normal, viu? Eu também tive isso, para mim bicicleta era brinquedo, depois eu usei um pouco, roubaram minha bicicleta, não comprei, comecei a andar de moto. Depois eu redescobri a bicicleta para ver se eu perdia a barriga. Bom motivo. Acabei fazendo a volta ao mundo de bicicleta, mas isso foi só um detalhe, uma consequência, né? Vai perder a barriga? Mais ou menos, cara, porque a filosofia da Rafa, assim, a gente pedala é para comer, né? Não é para outro motivo. Boa! Uma coisa interessante do cicloturismo é que você acaba ficando mais exposto a tudo, né? No conhecimento dos lugares que você vai. Então, as pessoas te oferecem comida, ou então você passa por um lugar que tem uma comida super diferente, né? Então acaba que, e por estar fazendo bastante exercício, às vezes você fica 4, 5, 6 horas pedalando, o que é um tempo de atleta, né? Só fica em atividade física desse tanto de tempo um atleta. Então, como você está sempre em movimento e conhecendo coisa e fazendo exercício, acaba que às vezes você exagera um pouquinho na comida. Então, se não fizer dieta, não adianta pedalar. É verdade. E assim, esse negócio do atleta que ela falou, é só o tempo que é de atleta, mas o resto não é de atleta. É um cara normal, ele para e toma cerveja. Sim. E aí, quando ele para, tem uma coisa diferente para experimentar. Aí não tem jeito, velho. Assim, não tem dieta que aguenta, arrebenta. Exatamente. Então, partiu? Partiu. Setting 1012, and it gets making a 1,250 feet. ViajaCast.
Você tocou num assunto que é um problema meu hoje, na verdade. Qual deles? A barriga? Da barriga, mas pode considerar assim. Não parece, né? Não parece, tá escondido na boca. A gente tá sentado. Mas é que a condição era o quê? Eu andava de bicicleta e eu cheguei a andar semi-profissionalmente de mountain bike. Eu adorava andar de bicicleta, eu sou meio louco assim, né? Eu adorava andar no meio do mato, correr com a bicicleta, tudo. E cheguei a andar até no pré-profissional. Não cheguei a ser profissional, mas eu cheguei a fazer uma competição e tal. Não ganhei tudo, mas participei. Fui andar de bicicleta no Rio Grande do Sul, porque a gente é de São Paulo. Fui andar em Santa Catarina, e adorava. E o que acontecia? Eu andava relativamente bastante e muito forte. Então eu podia comer que nem um elefante. Porque nada me engordava. Eu era magro, muito magro, com as pernas enormes e mandava ver. Só que aí eu parei de andar de bicicleta, mudei pra Itália, tudo. E o que acontece? Eu não consegui parar de comer que não comia antes. Ainda mais na Itália, né, cara? Aí que é o problema. Essa é a diferença. O atleta, ele já é atleta por causa disso mesmo. Ele já tem uma uma vontade de detonar. Já é meio seco, de tanto que ele é hiperestésico, assim, né, vamos dizer. E aí ele vai lá, vai comer e toma maltodextrina, né? A gente vai comer pele rapadura, o doce que pensa no lugar e tudo mais. É tudo errado, né, cara? Talvez seja a descoberta que tá faltando, é redescobrir, né? Hoje em dia, acaba que a gente emagreceu bastante, mas foi por causa de um regime alimentar que a gente está usando. A gente acabou descobrindo várias coisas. Mas quando você fala de cicloturismo, não é performance, tá? Não é preciso performance. Quando eu fiz a Volta ao Mundo, eu nunca fui atleta, a Rafa nunca foi atleta. E é preciso, assim, persistência, mais que nada gostar daquilo, gostar de aventura. A maior parte do pessoal que faz grandes viagens não vem do mountain bike, vem da aventura, geralmente, né? Muitas pessoas acabam migrando do mochileiro para a bicicleta porque você tem autonomia, né? Você tem seu próprio veículo, é muito mais fácil você carregar coisas. Pessoas que ficam bastante tempo na estrada, acaba que você vai querendo algumas facilidades, né? Não dá para... Quer dizer, até dá, mas... Você tem autonomia. Você começa a juntar, sei lá, um livro, uma cadeira para você ficar quando você está acampado, porque você vai acampar todos os dias da sua vida. Então, acaba que a bicicleta, ela favorece carregar mais comida para você atravessar desertos. Então, ela te dá uma autonomia muito grande. Mas independe, assim, isso que a Rafa está falando é mais para aventura. Agora, a bicicleta vai tocar de várias pessoas, de estilos totalmente diferentes. É que a gente gosta de aventura. Então, quando a gente vai viajar, a gente vai para lugar remoto do planeta mesmo, né? O deserto, esse tipo de coisa. Agora, tem um monte de gente que vai para a Europa, tem um monte de circuito do Vale do Luar lá, o cara só toma vinho, então só toma cerveja, só para saber, vai de um hotel 5 estrelas para outro hotel 5 estrelas. E assim... não é isso que você montou na bicicleta, ela faz a diferença, porque ela tem uma magia especial que atrai as pessoas. Sim. E isso que é a coisa mais difícil, principalmente se você falar em países de primeiro mundo. Então realmente é uma grande vantagem se você for viajar para a Europa, você viaja de bicicleta, porque você vai conhecer as pessoas, você não vai conhecer sempre aqueles mesmos lugares famosos. Sim. Eu lembro bem quando eu cheguei em Paris, né? E estava um dia muito bonito. Eu tinha enfrentado muita chuva no Maciço Central. E quando eu cheguei em Paris, foi um sonho, um gosto de chegada, assim, né? Eu fui direto para a Torre Eiffel e tinha 5 parisienses puxando papo, puxando assunto comigo lá. E de onde é que o senhor vem? Quantas marchas tem tua bicicleta? Mas, cara, isso não é para qualquer um. E se eu tivesse feito aqueles milhares de quilômetros que eu fiz até chegar lá a pé, eu ia chegar com a mochila e ninguém ia me reconhecer. Ia achar que eu vim da Gare de Lyon. Então, quer dizer... Você estando de bicicleta, você quebra barreiras e você conhece as pessoas que são muito mais que a Torre Eiffel, cara. Você sabe como é que o cara chega em você, as palavras que ele usa para falar com você. É muito interessante, enriquece demais a viagem. Eu também falo que viagem é pessoas, não é lugares. E eu até queria adicionar uma coisa que o Olinto falou, e eu super concordo, que quando você sobe na bicicleta é uma magia. Eu sinto exatamente isso, porque por eu ter demorado tanto tempo pra ter coragem, porque eu acho que eu tinha medo mesmo, né? É o que você falou, um pouco de equilíbrio eu tinha, apesar de ter botado a moto pro chão logo na primeira aula de autoescola, né? Mas, assim, depois eu consegui andar. E aí, da questão da bicicleta, eu acho que ficou sempre aquele desafio que eu não superei da infância, que meu pai foi tirando uma rodinha e eu andava só de um lado, né? O lado que tinha a rodinha, andava só do lado direito, assim. Mas hoje, eu conseguindo andar,
pra mim, primeiro, é uma conquista. E outra, tem uma sensação de liberdade em cima da bicicleta. Então, pra mim, é exatamente essa sensação de magia. Eu me sinto muito bem andando de bicicleta. E digo mais, hoje eu tenho preguiça de andar, porque eu quero andar de bicicleta, não quero caminhar. Que aí caminhar fica um pouco lento, né? Bicicleta você acaba também Você chega num lugar um pouco mais rápido também, né? É mais dinâmico mesmo. Agora, esse outro lado da magia, porque essa que eu falei é o que ela causa nas pessoas. Agora, o que causa em você é bem isso, essa sensação de liberdade. Agora, o que eu percebi com o tempo viajando de bicicleta é que ela te induz à introspecção. Você vai pedalando, aquela repetição das pedaladas é que nem um mantra. E te induz à meditação mesmo. E isso foi marcante na volta ao mundo, assim, para introspecção e autoconhecimento. Então, do mesmo jeito que eu estava fazendo uma viagem externa, eu estava fazendo uma outra viagem interna, que é super enriquecedora, que, transcende. Aí, é muito errado, porque a gente gosta de aventura, mas a gente sabe que no mundo não tem um roteiro original. Tudo já foi visto, descoberto. A última fronteira é a gente mesmo. E que ninguém se enfrenta, né? Todo mundo morre de medo de si mesmo, obviamente, né? Mas, se você não se conhece, não dá para ir para lugar nenhum. Se você não se conhece, você não sabe o que você é. Se você não sabe o que você é, você não melhora, você não faz quase nada. Você só replica o que está do teu lado, né? Então, e isso foi fundamental na minha viagem. E é até hoje, né? Quanto tempo durou essa volta ao mundo? 3 anos e meio. Caramba! Que bacana! 34 países, 46 mil quilômetros. 46 mil quilômetros. Europa, África, pedalados. Não estou falando de avião, de traslado, nada. Esse é o odômetro da bicicleta. Nossa, eu fiz uma de moto de 13.500 quilômetros e eu sei o quanto me cansou e eu tava em cima da moto, que não tava pedalando. Então, é interessante porque eu ia motocicleta, eu gostava de moto. E assim, eu fiz algumas grandes viagens. Fui pro Nordeste, fui pro Chile, Argentina e tal. Mas a moto vai tirando de você, ela vai tirando a sua força. E vai doendo, você vai ficando cansado. A bicicleta, ela vai te entregando força. Você vai ficando cada vez mais forte. Hoje, cara, a gente tá para sair... Tem que treinar, tudo mais. Tá para sair com uma viagem. Eu tô com 55 anos. E eu me sinto com 35 quando eu tô viajando. Porque ela vai me entregando cada vez mais força, mais ânimo. Eu acordo cedo com mais vontade. É o tipo da coisa que você não compra, você tem que conquistar. E aí, quando você se impõe que você vai viajar de bicicleta, você vai ficando cada vez mais forte. Isso é uma diferença marcante entre moto e bicicleta. A gente, uma vez, gravou aqui sobre o caminho de Santiago da Compostela. E eu sei que você passou por lá de bicicleta, né? Os dois aqui passaram. Os dois! E foi recente E aí, isso? como que foi? Conta pra gente. O Olinto... A Rafa é mais recente, vai, Rafa. Isso que eu ia comentar. O Olinto, ele fez essa viagem de volta ao mundo, foi em 1993. Vocês já tinham nascido, não? Já tinha nascido, mas de tirar o chapéu. 93 era um outro mundo. Tirou a fralda? Você já tinha tirado a fralda? Não tinha internet, né, cara? Em 93 não tinha internet. E não tinha nem plano real. O real não valia nada. Verdade. Agora tá parecido. Agora tá voltando. Tô meio lascado. Não, é duro que é sério. Estamos chegando naqueles patamares. Enfim, mas aí, nessa época, como você disse, era outro mundo. E na época, ele ficou sabendo do Caminho de Santiago e fez ao contrário, né, Ulisses? Fez algumas bagunças lá para poder seguir a viagem dele. Não foi exatamente para fazer o Caminho de Santiago. Tá. Eu fui, em 2013, fazer o Caminho de Santiago de bicicleta aí. Daí, eu saí de um lugar que, assim, menos pessoas, não é tão comum as pessoas saírem. Eu comecei a pedalar no Porto, em Madrid. Porque eu queria chegar no aeroporto e sair pedalando. Não queria pegar ônibus. Lugar que o pessoal costuma sair, que é Saint-Pierre do Porto lá. Tem que pegar ônibus, outros meios de locomoção para você começar a viagem. Então, eu saí pedalando de Madrid. Tem o Caminho de Madrid e fui até Santiago. E depois de Santiago, eu fiz ao contrário, o caminho que vai para o Porto. E, assim, é uma rede de caminhos, né, que tem em toda a Europa, é uma rede sinalizada, com uma certa assistência. Por exemplo, esse de Madrid, na época que eu fiz, tinha menos assistência, porque pouca gente fazia. Então quanto mais famoso vai ficando o caminho, mais assistência e mais gente fazendo também. Tinha lugares do caminho francês, parecia a estação do metrô de São Paulo, assim, você via aquela linha de gente andando. O caminho de Madrid só tinha eu e minha amiga, né, que a gente foi junto. Então, deixa eu falar um negócio pro pessoal que tá ouvindo, porque é o seguinte, o Caminho de Santiago não é uma linha,
era um ponto de peregrinação. Todo mundo saía de casa e ia para o Caminho de Santiago. Mas se você assim, olhar o mapa da Europa, você vai ver que todo mundo da França, Itália, Alemanha, Holanda acaba indo para um ponto que afunila muito. E esse caminho passou a ser chamado de caminho francês, que é justamente quando eles atravessam os Pirineus e vão seguindo pelo norte da Espanha. Agora é óbvio que um cara que vivia em Madrid, ele não ia lá para aquele ponto. Vai depois começar. Então esse caminho mais famoso é o caminho francês, chamado caminho francês. Mas tinha o caminho Madrid, tinha o caminho português e tudo mais. Então, é que nem a Rafa falou, o caminho francês, ele é crowd, totalmente entupido de gente mesmo. Da época que eu fui, lá em 93 ele já era. Nossa. Já era meio chato, complicado. Hoje deve estar um absurdo, porque vai aquele renca de gente, é um ônibus inteiro, sabe? Um absurdo, assim. Depois, aí tem agência que leva, então é um monte. Deixa eu só perguntar, o caminho que faz de bicicleta é o mesmo que faz andando ou não? Não, nem sempre. Você pode até fazer, mas você vai atrapalhar muito as pessoas, você vai ficar batendo. Sim. Alguns pontos vai do lado, assim, dá pra você ver o caminho. Mas eles não falam pra você fazer, porque a pé você vai mais por trilha. Tá. Entendi. Provavelmente não vai ser a mesma coisa, né? De bicicleta vai. Tem algumas trilhas que são juntas, né? Mas aí quando vai ficando muito fechado, eles normalmente têm uma alternativa para você fazer por uma estrada um pouco mais até ciclável mesmo, porque tem lugares que é para ir a pé, que se você for de bicicleta, você tem que empurrar a bicicleta, você não consegue pedalar. Entendi. Então, tem essa diferenciação. Agora, eu queria comentar uma coisa, que aqui no Brasil, a gente tem um caminho que é parecido com o Caminho de Santiago. E assim, essa bagunça toda de gente. Assim, para quem está interessado em fazer um roteiro como esse, de peregrinação ou de autoconhecimento, a gente indica muito que é o Caminho da Fé. Ele também tem vários começos, né? Assim, só que ele não se expandiu tanto como o Caminho de Santiago, porque é um caminho que está sendo construído. Tem um monte, 500 quilômetros. Só que o Caminho de Santiago é a Europa inteira, né? Não. Mas dá pra você fazer mais de 500, 600 quilômetros. O dia que o Caminho da Fé chegar na Argentina, aí a gente fala, tá igual o Caminho de Santiago, né? Não, mas já tem milhares de quilômetros. Eu já fiz um pedaço dele de bicicleta, que saía de São Carlos até... 500 quilômetros, cara? Não tudo isso. Eu fiz era 100 e poucos a gente fazia, porque a gente ia e voltava. Tá. No mesmo dia. Era de noite. A gente fazia durante a noite, ia até um certo ponto, voltava. No total, dava uns 140 quilômetros, 160 quilômetros de volta, uma coisa assim. Mas era um pedacinho, assim, só pra representar. Tipo, eu fui e voltei. Então, mas se você sair lá de São Carlos, dá 500 quilômetros. Até chegar a Aparecida, que é uma fé nacional, né? Sim. Mesmo que o Brasil seja multicultural, multirreligião, acaba que a Basílica de Aparecida é um ponto de referência de fé, né? Então, o Caminho da Fé, ele tem mais essa conotação de autoconhecimento e ele, de certa forma, ele é ecumênico. Então, pessoas de toda religião costumam frequentar esse caminho. Então, não é porque vai para Aparecida que é só para você ir rezando católica, terço, tal, essas coisas. Sim. Claro. Superação, né? Aí que tá. Na verdade, uma das coisas que me fez fazer a volta ao mundo foi justamente ter começado mais ou menos já indo para Santiago. Porque, assim, cara, viajar com sacrifício é uma coisa que te ensina muito. E é isso que o Caminho de Santiago é. E o Caminho da Fé é uma cópia dele. É a melhor adaptação para o Brasil, para o nosso entendimento, assim. E isso eu aprendi no Caminho de Santiago, onde você começa a aprender com o caminho. Você não está viajando só por entretenimento. Que legal, hoje eu vou ver isso aqui, agora eu vou pra balada, não sei das quantas. Não, você tá indo duro, num caminho desgraçado, assim, sofrendo, passando calor, não sei das quantas e tal, e dificuldade, não sabe se vai chegar. Assim, tanto é que quando você chega em Santiago, você recebe a Compostela, que é um documento feito pela igreja, escrito em latim, e que te garante indulgência plenária. Mas é errado, isso aí vem desde a Idade Média. Só que você tem que chegar lá, só que você tem que chegar lá, não é de carro não, velho. Você tem que chegar lá ou a pé, ou de bicicleta ou a cavalo. Por quê? Porque tem que ter essa coisa do sacrifício. Sim. E isso é muito bacana. E acaba que a volta ao mundo inteiro minha, eu fiz nesse sistema, onde eu estava procurando conhecimento mais que entretenimento. Entendi. E eu buscava realmente lugares sagrados e parques nacionais. Então eu acabei indo para várias cidades sagradas do mundo, de outras religiões inclusive, e cerca de 81 parques nacionais ou correlatos, né?
floresta nacional, coisa parecida, área de preservação, esse tipo de coisa. Bom, mas aí só para, assim, dar um panorama melhor aí para os ouvintes, que eu acho que talvez muita gente não conheça a gente, né? Então, o Olinto fez essa volta ao mundo e quando ele voltou para o Brasil, ele não quis voltar a ser advogado, né? E aí ele veio com essa ideia. Ah, ele era advogado antes. Era advogado. E aí ele começou com essa ideia de divulgar o cicloturismo no Brasil, porque ele voltou em 1996. Já tinha algumas pessoas que tinham feito algum tipo de viagem aqui, mas eram pessoas assim que acabavam se encontrando por acaso, né? E tanto disso nasceu o Clube de Cicloturismo também, dessas pessoas, né, que viajavam nessa época. Enfim, naquela época ele já começou esse trabalho de divulgação, escreveu o primeiro livro, né, o Olinto, sobre a volta ao mundo de bicicleta, que chama No Guidão da Liberdade. E depois de várias atividades que ele tentou fazer, escrever para revista e tudo mais, acabou que em 2006 ele lançou o primeiro guia de cicloturismo, que é o Guia da Mantiqueira. Que legal. Daí no ano seguinte a gente se conheceu. Então, desde 2007, a gente vive, trabalha junto, viaja junto, né? E a gente tem esse projeto de escrever guias pelo país todo. A gente já tem 7 guias que atravessam o país desde Gramado, no Rio Grande do Sul, até aqui a Chapada Diamantina. Esses são livros que você compra e viaja sozinho ou com seu grupo, como você quiser. Certo. E eu ia até... Bom, você fala. Eu ia falar que eu vou deixar os links, se você me der os links desses livros, eu deixo aqui na descrição desse episódio, o pessoal pode achar tudo Aí quem facilmente. tiver interesse é só clicar no link aqui embaixo. Só uma coisinha. Cada guia desses tem um documentário no YouTube falando sobre ele, tá? Beleza. Eu deixo tudo linkado aqui embaixo. Manda todos os links pra gente que a gente coloca aqui. Que hoje o nosso canal do YouTube ele é bem ativo, né? É o nosso principal meio de divulgação e tem o nosso site também, que aí tem onde a gente vende os livros. E aí, eu ia até perguntar pra Rafa, antes dela comentar tudo isso, né? Se ela já andava de bicicleta antes de vocês se conhecerem ou se foi você que influenciou ela. Eu já pedalava. Na verdade, a bicicleta entrou na minha vida como uma distração, assim. Eu tinha a bicicleta jogada lá na minha casa e eu comecei a pedalar no meu bairro. Isso, obviamente, aprendi a andar de bicicleta criança, né? Como a maioria das pessoas, e depois ela ficou jogada lá. E aí, então, já com uns 20 anos, eu pegava essa bicicleta e dava uma volta no meu bairro. Mas só com 30 anos que eu aprendi a atravessar a cidade. Uma amiga, na verdade, me convidou para um passeio de bicicleta. E eu fui e eu me senti, assim, super fantástica. Eu fiz 30 quilômetros de bicicleta. Mas eu também me sentiria. Eu falei, nossa, agora ninguém me segura. E eu comecei a treinar desesperadamente em São Paulo, que eu morava lá, era arquiteta, né? Pedalava de noite para poder treinar e comecei a fazer competição. Então, quando eu conheci o Olinto, eu já tinha feito o Caminho da Fé, esse circuito, né? E, assim, tava pedalando bastante. Então, na verdade, o que o Olinto trouxe de novo para mim foi a vida nômade. Porque, apesar de... Assim, eu nunca tinha identificado isso em mim, mas quando eu olho o que eu fazia, a forma que eu fazia, eu já buscava isso. Eu já buscava o diferente todo dia. E aí, quando ele me contou que ele fazia, que ele tinha escrito esse guia, ele já morava num motorhome, então, quando a gente se conheceu, né? Para poder fazer esse trabalho de divulgação do cicloturismo. E aí, eu me encontrei, né? Eu falo que foi... o que eu vivi até quando eu conheci ele, foi o primeiro capítulo da minha vida, né? E quando eu conheci ele, terminou o primeiro capítulo. Aquilo me construiu para eu chegar naquele ponto com todas as possibilidades de viver essa vida que a gente vive hoje. Eu já tinha uma certa estabilidade financeira, eu já tinha condicionamento físico, que era algo que se eu encontrasse com ele antes de pedalar mais forte assim, talvez eu não me sentisse capaz, né, de entrar nessa vida. Então eu vejo muito isso, assim. Eu gosto até de falar que a gente tem que ser fiel àquilo que a gente é, mesmo que a gente não entenda muito bem para onde aquilo vai levar. Porque vai chegar um dia que a gente vai compreender todo esse caminho que a gente fez e assim, vai poder abraçar
as novas experiências que chegam pra gente. Cara, que bonito. Que bonito isso que ela falou. Sim, porque... Porra, até eu fiquei apaixonado, cara. Nossa, abraça a mulher. Porque a gente corre aqui com as nossas ideias e às vezes realmente tem essa sensação de saber, às vezes, se tá seguindo para algum caminho certo ou não, mas a gente, no fundo, tem uma certa convicção de alguma coisa que a gente não sabe explicar exatamente, que talvez chegue a algum ponto e a gente olha para trás e fala, era por isso. Então a gente vive, lógico, a gente tá aqui correndo todo dia. E é muito legal você falar isso porque realmente mexe, sabe? Dá até força pra gente, né? Pra gente continuar seguindo em frente. Porque, por exemplo, o ViajaCast mesmo é um projeto nosso, que nós bancamos e é um sonho nosso. Que legal. Então, a gente continuar ouvindo histórias de viajantes, vendo estilos diferentes de viajar, como o de vocês, não só apresenta todo esse outro universo para os nossos ouvintes, mas a gente é o primeiro a aproveitar. A usar isso, né? Aproveitar isso pra essa gente. informação. Então, poxa vida, o que a Rafa falou foi, né, tipo, uma injeção de ânimo aqui na gente. Ô, Rafa, deixa eu te perguntar um negócio. Aliás, Rafa e Olinto, né? Você falou que, quando eu fazia 30 quilômetros eu já me sentia, né? Uou, eu também me sentiria, com certeza. Mas, já que você falou de 30 quilômetros, quanto que vocês fazem por dia, assim, quando vocês saem na pegada mesmo? Só pra ter uma ideia. Então, depende, né? Por exemplo, vou te falar de ontem. Ontem é porque a gente voltou a treinar agora, né? Para poder fazer uma viagem de bicicleta. Então, a gente pedalou num lugar que é relativamente plano. Bicicleta descarregada. Sem carga na bicicleta. Boa parte era em asfalto. Então, a gente conseguiu fazer em 4 horas pedaladas. A nossa meta era pedalar 4 horas. Então, a gente pedalou 2 horas. E voltou. No final do dia, a gente tinha feito 68 quilômetros. Ok. Dá uma média aí de uns 15 km por hora, tranquilo. Então, quando você está carregado, é diferente. Só que quando você está na viagem, você vai ficando cada vez mais forte. Então, tudo isso, na verdade, é bem relativo. A gente gosta de montanha. Então, a performance na montanha cai muito. Sim. A gente foi já para a estrada mais alta do mundo. Já foi para os Andes, para o Himalaia, cara. Caramba! Então, aí você tá a 5.000 e tantos metros de altitude, já é rarefeito. Sim. Então, você faz 30, você fica contente. Bem desse jeito, independente de qualquer coisa. Você fica 4 horas para fazer 30 quilômetros. Se tiver vento na Patagônia, você né? Você tá acabado depois de tempo. Você olha para trás, você vê de onde você saiu. Então, isso é muito relativo. E o cara que tá viajando de bicicleta tem que lembrar disso. Porque se ele acha que a performance dele vai ser igual quando ele estava lá no litoral, não é igual. E ele não pode ficar frustrado com isso. Então, ele tem que ficar contente que ele conseguiu chegar naquele lugar maravilhoso, né? Esse que é o negócio. Eu acho que a pessoa tem que também sair, às vezes, você tá fixado no quilometragem e tentar ser prazeroso, né? Porque às vezes você vai querer parar, você não vai render. Depende do que você quiser fazer. É lógico que você também não pode exagerar, porque eu imagino que se você tem que chegar em algum lugar, você ficar parando pra tirar foto de cada borboleta e flor que você vê, você nunca vai chegar. Mas é lógico que... O foco não é o quilômetro. O foco não é o quilômetro, né? O foco é você passar por ali, conhecer o lugar, talvez ter alguma oportunidade, alguma coisa assim. Então, assim, a gente começou a perceber que as pessoas queriam fazer grandes viagens de bicicleta. E aí a gente escreveu um livro para preparar o cara para fazer uma grande viagem de bicicleta. Então, quando você fala em grande viagem, você vai falar de lugar plano, lugar de montanhoso, lugar frio, com vento e tal. E uma das coisas que eu comento nesse livro, eu comento sobre tudo, né? Como escolher até o pedal da bicicleta, fogareiro, barraca, tudo quanto é coisa que está no cicloturismo, né? É você começar a treinar não por quilômetros, mas por tempo. Porque o tempo é igual o combustível do teu carro. Você olha o marcador de combustível, você sabe exatamente quantos quilômetros você pode fazer diante da média que você sabe que tem. E o odômetro da bicicleta geralmente tem isso. Então, se você está vendo que a tua média é 10 por hora, você só vai fazer 40 no dia se você tem 4 horas. Só que se a tua média está 15, já melhora. Se for 25, você faz 100, com a mesma quantidade de horas pedaladas. Isso é uma coisa que para a gente funciona muito bem, assim. E acaba que você... Quando você está viajando mesmo, uma viagem grande, você não vai ter um guia que nem o nosso, que fala a quilometragem, o que tem, o que não tem. Você está sempre tomando risco. Sim. Você nunca sabe como é que é o relevo na tua frente e tudo mais. Você vai ter lugar para comprar comida, ou não, para conseguir água, né? Então, você vai ter que gerenciar várias coisas. E se você trabalhar com o tempo, você vai estar mais tranquilo em termos de possibilidade, eu acho. Sim. Aí você falou uma coisa, vocês comentaram uma coisa que eu sei pela viagem de moto, que é um problema muito grande, é a água.
Porque a gente consome muito pra levar, é muito pesado. Então é um negócio muito complicado que eu me dei conta a hora que eu saí viajar com a moto, que fui sozinho e tal, fiz tantos quilômetros, que era um recurso que mais dava dor de cabeça pra mim. Que eu mais tinha que me preocupar. Porque eu ia cozinhar, eu preciso de água. Eu tô com sede, preciso de água. E eu acabei até me desidratando no começo da viagem, ficando bem desidratado. Não cheguei a ficar mal, mas eu emagreci, desidratei um pouco. Porque eu tinha dificuldade de carregar. Eu tava de moto, hein? Mas você não para pra pensar a quantidade de água que eu precisava pra beber, cozinhar. Então, ou você fica pegando ela de tanto em tanto tempo pra poder ter essa quantidade, ou eu tinha que carregar um caminhão nas costas que não parece. Você não percebe, você só percebe a hora que você faz o negócio. E pesa, né? Então, se você imaginar que assim, a gente economizando muito, a gente gasta uns 8 litros de água por dia. 8 litros é 8 quilos. 8 quilos é uma bicicleta de corrida. Você não pode se dar ao luxo de não saber quanto você precisa exatamente por dia, onde estão os pontos, entendeu? E assim, a gente fez travessia de deserto, né, Rafa? Que tinha água a cada 2 dias. Comida, mais de 10 dias a gente tinha que carregar. Nossa, então estavam super pesados. Super pesados. E restrito também, assim, porque aí você vai racionando a comida, né? Felizmente, nesse caminho que a gente fez, que a gente carregou para 10 dias, no meio do caminho a gente achou coisas para comer. Mais do que imaginava. Então aí você começa a folgar, né? Aí aquela comida que você estava segurando para durar 10 dias, você, opa, então hoje eu já consegui uma comida aqui, já dá para comer um pouquinho mais. Então não precisar ficar tão apertado assim, né? Ou pode tirar um dia de descanso, que você vai ter comida para aquele dia de descanso, né? Assim. Mas é um detalhe que ninguém percebe, né? Você só percebe o que você vai fazer. É verdade. Então, de novo, né? Se você vai fazer uma aventura, aí é melhor ler os 7 Passos Andinos, que é o livro que a gente fala sobre aventura. Agora, se você vai fazer o Caminho de Santiago, não tem essa necessidade. Ele é feito para caminhante também. Então, quer dizer, a cada 30 e poucos quilômetros, 25 quilômetros, tem um lugar para você comer, tem um lugar para você ficar e tudo. O Caminho da Fé é a mesma coisa, o mesmo sistema. Sim. Até quando eu fiz o Caminho de Santiago, eu fui com uma amiga minha, que inclusive foi a Bruna, né? Foi ela que me incentivou a treinar mais de bicicleta, né? Antes de conhecer o Olinto. E aí, meio que eu fui... Mas ela não era cicloturista, ela é atleta de triatlon, né? Ela gosta de correr, de pedalar. E aí foi a primeira viagem dela. Eu fui quase como pagando ela, assim, o que ela tinha feito de bom pra mim. Eu fui levar ela a viajar. Devolvendo. Assim, E aí ela tava toda aflita, né? Que eu quero isso, quero aquilo, que eu levo, que eu não levo. E assim, no final das contas, ela foi bem... Tudo que eu falei pra ela, ela aceitou. Ela levou uma bagagem praticamente igual a minha, né? Mesmo sem experiência nenhuma. E eu deixei ela bem tranquila assim, olha, qualquer coisa que você precisar, você tá na Europa. Você compra, né? Sim. Qualquer coisa, você vai lá na loja mais barata que você achar e compra. Se não levou um chinelo, vai ser, tô morrendo que eu não trouxe meu chinelo. Vai lá e compra o chinelo. Né? O problema é a falta de dinheiro. É isso que eu ia falar. Realmente isso funciona, mas você tem que, né? Tem que ter uma preparo financeiro. Mas como diria meu tio, o dinheiro não é problema, é solução. É solução. Mas é que aí que tá, as coisas são simples, assim, né? Tipo, você vai levar só 3 camisetas, chegou lá, você tá se sentindo mal porque você tá só usando as mesmas camisetas, você vai lá e compra uma camiseta. A camiseta não é caro, né? Então são coisas dia a dia que a pessoa pode sentir falta, e se ela vai para um roteiro onde ela tem essa possibilidade, o meu próprio Caminho da Fé, eu acho que é um lugar que vale a pena você arriscar a levar o mínimo para você aprender. Sim. Porque, de verdade, quando você leva mais do que você precisa, chega no final da viagem e você não usou. Aí você vai pegar aquele tanto de coisa e fala, nossa, eu carreguei tudo isso aqui e não usei nada. Então, esses roteiros que tem mais suporte, eles são ótimos para isso, pra você né? Para começar. você aprender as suas reais necessidades, que podem ser diferentes das minhas, né? Sim. Mas quando a gente tava fazendo as lagunas lá, né? O sul de Lipez, na Bolívia, que é esses 10 dias, né, sem Chacomim e tal. Aí tinha um lugar que você tinha que passar num hotel 5 estrelas para pegar água, que era o único lugar que tinha água lá. Aí, mas foi um dia muito ruim, era só areia, você andava na areia quase assim. Esse a gente andou 20 quilômetros. Você quase não pedalava, e é um vento contra ainda, para piorar assim. Frio. Então, um absurdo de frio. À noite fazia menos 23, cara. Caraca, é muito frio. Vocês têm que ter equipamento para não morrer também, porque é pesado. Claro, imagina, tudo isso junto, cara. Tudo isso junto. Porque menos 23 é a temperatura, não é do congelador, é do freezer da casa. Sim.
E isso você dorme à noite, né? Bom, mas vamos lá. Eu sei que a gente andou uns 30 quilômetros, tava totalmente acabado, cara. Acabado, assim, injuriado com aquele vento. Eu tava ficando nervoso. Aí a gente falou um pro outro assim, né? Meu, não interessa, quanto for esse hotel, a gente vai dormir uma noite lá. Chegou lá, cara, não tem cartão, não aceita cartão. Mas você tá brincando? Porque não tem conexão com a internet, não tem conexão com a internet, tá no meio do deserto lá, cara. É o lugar mais deserto, assim, que eu já fui, né? Não tem cidade, não tem nada. Não tem nada, não era pra ter cidade lá, não era pra ter gente lá. quilômetros que não tem nada. E aí, o que vocês fizeram? Não dormiram. Não. Não, só para concluir, esse deserto, o que tem ali é que eles fizeram umas casinhas para acolher turistas que viajam de carro, então é longe, assim, sabe? Porque o lugar é bonito, mas não tem condições de ter vida, não tem condição de ter uma cidade. Não consegue nunca teve. Plantar uma coisa, a água é salobra, não tem, assim, nunca teve. Não tem como. Nossa. Então, aí chegou lá, felizmente, o povo boliviano é maravilhoso, assim. Aí a gente pegou as moedinhas, tudo, juntamos o que tinha lá, porque a gente ia atravessar a fronteira depois, né? Então já não estava guardando tanto dinheiro do país. Aí eles fizeram um preço que não é, assim, totalmente preço especial. Boliviano, né? Preço para boliviano. Com todos os descontos lá, a gente acabou conseguindo ficar uma noite lá. Boa, deu certo. Quebraram o porquinho e deu certo. Tinha aquele aquecedor a gás, né? Nossa, a gente ficou lá. Porque no quarto... Pareciam aqueles frangos que ficam rodando assim, ó, a mesma coisa aqui, ó. No quarto só tinha aquele aquecedor, era um aquecedor que passava... aquele aquecedor de água quente que tem, né? assim, sabe? Então ele não esquentava muito. Não é tanto, assim. Ele não esquentava muito. Termosifone, acho que é italiano. Acho que é italiano. Mas é o sifão, né? Eu acho que é sifão o nome. Que sifão é que abre, assim, a água, né? É verdade. Mas pra quem não sabe, né? Pra quem nunca viu isso, é um aparelho de metal que tem uns canos e dentro passa água quente e isso vai esquentar o lugar. Pronto. Isso. E o quarto era grande, então aquilo lá só deixava o quarto menos gelado. Gostoso, Rafa, era gostoso. Vai pra barraca pra você ver. A gente foi no restaurante lá e ficou abraçado nesse negócio. Os turistas andando pra lá e pra cá, né? E os franguinhos. Sentado do lado. Franguinho assando. Eu vou aproveitar e vou perguntar até um negócio. Vocês estavam falando sobre temperatura. E eu sei que vocês já andaram no deserto, já andou na neve, já andou no Himalaia. Provavelmente já pegaram chuva na estrada. Com certeza. E assim, eu acredito que seja uma coisa bastante pessoal. Essa questão do tipo de temperatura, sol, enfim. Mas gostaria de perguntar para vocês, qual que é o ambiente, assim, o clima, a condição meteorológica para vocês que é mais difícil para andar de bicicleta? Acho que é a chuva. Chuva com frio, né? É a coisa que mais dificulta, assim, chuva com frio. É que, assim, por isso a gente gosta do deserto também. E aí a gente tenta entrar na região quando não tem chuva. Mas é difícil prever isso, né? Sim. Mas felizmente nas nossas viagens de aventura a gente consegue isso. A gente vai para a região que a gente conhece e tudo mais, né? As regiões mais desoladas, que tem pouca gente, não é à toa. É porque não tem condição para a vida ali. Então, as regiões que tem mais chuva tá cheio de gente, porque sempre foi melhor para plantar e tudo mais. Assim, naturalmente, né? Exploração, né? E eventualmente, quem gosta de chuva vai falar, nossa, né? Mas é o seguinte, quando você tá viajando de bicicleta, tudo que você tem tá com você. E se você molha, você não tem onde secar, você não tem uma máquina de lavar. Você fica sujo de barro, você tá tudo estragado, né? Então, assim, mesmo morando no motorhome, para nós é muito complicado. Tem que lavar a gente tudo, evita pedalar em dia de chuva. Porque aí eu volto, eu tenho que secar as coisas tudo dentro do carro. Então, daqui a pouco o tênis tá com cheiro de cachorro molhado, né? Não tem como. Morto e molhado, né? E além de tudo, o desgaste da bicicleta é maior também. Quando você pegar... Estraga freio, estraga a corrente, tudo consome mais rápido. Agora, você imagina você passar tudo isso para barraca ainda. Então é muito chato. Daí no outro dia você acorda, a barraca tá toda molhada, tá chovendo, você guarda a barraca molhada junto com eventualmente a única roupa limpa que você tem. E no final do dia, se não parou de chover, você só tem uma barraca, você só tem tudo molhado. Então, até se você está em lugar frio, é perigoso você ficar com hipotermia até, né? É uma situação que você tem que evitar ao máximo. Sim, com certeza. Quando a gente foi para Patagônia, por exemplo, a gente foi de Bariloche até a Terra do Fogo, até o Ushuaia, né?
Aí, quando a gente tava chegando, começou a chover. Aí vai ficando cada vez mais complicado, mas é só isso que eu falo. Você foi pela Argentina ou pelo Chile? Você passou no Chile? Os dois, a gente ficava cruzando a cordilheira, ia e voltava, atravessar a cordilheira pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Porque eu ia perguntar se vocês fizeram a carretera austral no Chile. Fez um pedaço dela. Acho que ela Junta, né, que a gente pegou ali, depois a gente passava pra Argentina. Depois quando voltava tinha pro passagem, Chile. a gente passava, depois voltava. É. Porque quando você faz assim, eu vou até dar uma dica aqui, não sei se vocês vão achar legal, é que a carretera austral é um projeto turístico, né? Ela é super famosa. E, assim, chove muito lá. Então, o tempo que a gente passou por ela, então você é bem assediado, tá? Tem tudo, tem as coisas. Agora, conforme a gente pegava essas passagens para a Argentina e voltava, as pessoas não passam ali. Ali que acontecem as coisas. Ali que é o diferente. Você está tão perto, as pessoas são diferentes, porque não passa gente ali. Eles se tratam diferente, é outra coisa. E é justamente, assim, pra gente, a gente gosta de montanha, né? Cada vez que você atravessava, você ficava mais perto da montanha. E até atravessar ela inteira. E ao passo que se você tiver só na carretera austral, ela sempre vai ficar mais ou menos longe de você, né? Você tem que ir entrando nas trilhas, porque a carretera ela é o acesso para as trilhas que tem para as montanhas, mas só que se estiver passando nessa, não vai ver nada. Exatamente. E assim, isso é uma característica marcante do Chile. Do Chile e da cordilheira, né? E no fundo, a gente já fez praticamente todos os passos entre Chile e Argentina. Desde o norte até Desde o extremo norte, lá, Passo de Rama e tal, a gente ia e voltava para Argentina e Chile. Então a gente atravessou quase todas as passagens que tem. E isso que é o legal, né? Isso é o conselho mesmo. A gente gosta, né? Então, vocês comentaram a questão da barraca. Acredito que hoje vocês têm um motorhome, né? Mas quando vocês estavam viajando só com barraca e bicicleta, vocês acabavam acampando. E aí eu tava aqui pensando, vocês sempre acampavam em lugares assim, que, tipo, não tinha quase ninguém e por isso tava muito tranquilos com a questão da segurança? Ou tinha lugar que vocês tinham que ficar mais preocupados por conta assim? O que eu tô pensando? As bicicletas ficam fora da barraca. E aí? Então, Ana, deixa eu explicar uma coisa para você. Acho que a primeira coisa, assim, é o seguinte, ó. A nossa atividade tem duas formas de acontecer bem distintas. Uma é a gente mora no Brasil, mora dentro de um motorhome. Eu moro em motorhome desde 1998. Gente. Faz mais de 20 anos que eu moro em motorhome. Não tenho casa. Que inveja. Entendeu? E eu com a Rafa, a gente tá há mais de 15 anos. Desde 2007. Aí o que acontece? A gente mora e trabalha aqui. Qual que é o nosso trabalho? A gente vai com o motorhome para uma região, tira a bicicleta, faz todo um levantamento para fazer um guia para o cara viajar de bicicleta naquela região. Antes já fez uma pesquisa e tudo mais. Isso é o nosso trabalho. Aí quando a gente tira férias, o que a gente faz? Guarda o motorhome, pega só as bicicletas e vai para uma região remota do mundo. Por quê? A gente gosta de viajar acampando com liberdade. Viajar de bicicleta. Então, até hoje a gente viaja de barraca acampando. Exatamente. Não deixamos de fazer isso. Aí a gente já vai para um lugar que a gente sabe que não tem problema. A Patagônia é um lugar que não tem problema. Não tem, realmente. Mas Bariloche. Bom, Bariloche é outra coisa. A gente fica pouco tempo em Bariloche. E eventualmente fica num camping, ou então fica aproveita que você está numa cidade maior e fica numa pousada, né? Para tomar um banho maior, para lavar a roupa, para ter mais facilidades. Então, geralmente, onde a gente fica, a gente tranca a bicicleta junto com a barraca e tudo mais. Tá. Mas, geralmente, é um lugar seguro e muitas vezes não tem nem para quem perguntar se a gente pode acampar ou não. A gente já vai para a região que não... Campo selvagem. Exato. Não, totalmente selvagem. Então, por exemplo, raramente a gente fica em campo. A última viagem nossa foi para Turquia. A gente acampou, assim... total liberdade. Lá é muito seguro, né? Turquia é muito seguro. Nada, porque as próprias pessoas, elas dentro das cidades, elas acampam nas praças. Tá na cultura deles de acampar, né? Fantástico. O iraniano acampa na praça, assim. É muito comum. Que bacana! O iraniano, nossa. Não, é país assim, super seguro. Absurdamente seguro. Não tem medo de nada. Não precisa ter medo de nada lá mesmo. Na verdade, a gente acha que, assim, o mundo é mais seguro, sabe? Do que parece na televisão. É que tem lugares que é menos seguro, porque são grandes centros, né? São lugares visados.
Agora, os lugares que a gente anda, os lugares que a gente mapeou, os nossos guias, né? Se tiver ladrão ali, tá passando fome, porque não passa muita gente. Né? Se for lá ficar esperando passar um cicloturista pra ele roubar, nossa, ele vai ficar só o esqueleto dele lá. Às vezes vocês comentaram da Patagônia, realmente, eu tive a experiência, quando eu fiz a viagem de moto, eu fiz até o Ushuaia. Eu desci a Argentina inteira e voltei pela Patagônia, entrei no Chile e fui até Santiago. Total, perfeito. E a estrada mais bonita que eu passei até hoje na minha vida foi o passo entre Perito Moreno e Chilchico, que é Argentina, Chile, é um passo lá. É maravilhoso. Eu acho que o dia, não sei, deu tudo certo aquele dia e foi perfeito. É o Cardenal? Não, Cardenal Samoré é de Bariloche. Ah, tá. Vai, continua. É mais pra baixo, acho que de Bariloche, se mais não pra me engano, né? Não, bem mais pra baixo, bem mais pra baixo. E porque ali é o pezinho da carretera austral. Eu entrei no pé dela. E aí depois você só tem pra cima só. Ah, o Chilchico é aquele que a gente passa lá. É no final. Você chega na final da carretera austral, você tem que sair por Chilchico ali. Ou você vai entrar por umas estradas bem selvagens. E realmente, ali tinha muito mochileiro, muita pessoa de bike. Então, carona, bicicleta é uma coisa comum. A galera que vive ali é normal. Então, tipo, acampando no meio da estrada. Tinha até camping, se você quisesse. Mas a galera nem frequentava o camping. Acabava acampando no selvagem mesmo. Usava o camping talvez pra tomar banho, quem tava muito precisando. Alguma coisa assim. E nem isso, porque tem os lagos lá. É que o lago é congelante. Então, na época que a gente foi, ainda era meio frio. Foi meio complicado. Mas é uma região muito bonita e eu recomendo. Eu quero levar a Manu lá ainda. A Manu não teve a oportunidade de ir. Ô, Manu, tem que ir lá, aproveita. Não fui Eu tenho que levar ainda. ela lá. Vai de moto, bicicleta, a pé, o jeito que for, vai. De bike é melhor ainda. Vou de bike, vou de bicicleta, hein? Você tem que fazer bicicleta. Aliás, vamos aproveitar que você falou aí pra eu ir de bicicleta, porque assim, eu nunca viajei de bicicleta, né? Hoje eu carrego uma bicicleta atrás de mim o tempo todo, porque eu vou estudar, eu vou de bicicleta, eu vou nos mercados, eu vou de bicicleta, eu só ando de bicicleta, não caminho mais, não gasto mais sapato. E aí, eu queria perguntar pra vocês, por exemplo, eu acredito que tem muitas pessoas que vão estar ouvindo a gente que tá na mesma condição que eu, que de repente tá até repensando, fazendo, poxa, por que não tentar um dia viajar de bicicleta? E aí eu gostaria que vocês passassem algumas dicas de quem tá começando, tipo, importa a bicicleta? Importa eu já estar alinado? Já com preparo físico Com preparo físico em dia? Então, eu gostaria que vocês comentassem isso para as leigas como eu, das iniciantes, as B1. Não, quase tudo importa, mas tudo tem uma compensação, assim. Se você tá treinado, você vai sofrer menos na hora de viajar. Sim. Se você tá menos treinado, você vai sofrer mais e eventualmente você vai ter que fazer mais paradas. Então, só tenho 15 dias para fazer a Patagônia inteira e nem treinei. É um negócio que não faz sentido, né? Aí, assim, se você tem uma bicicleta melhor, é melhor. Só que a melhor coisa é a simplicidade. Se você tem uma bicicleta muito ruim, ela vai quebrar. Você tem que ser mecânico já, né? Agora, o melhor para cicloturismo é uma bicicleta média. Não é top de linha. Tá. Porque bicicleta média, ela é robusta e tem fácil peça de reposição. Uma bicicleta muito top de linha, você não consegue peça de reposição. E ela é eventualmente muito leve, muito delicada. As peças sofrem desgaste mais rápido. Muito prematuro. Tá. Então, fica numa coisa para baixo, não para o alto. E treinamento, você não precisa recorde, você precisa ter persistência. Não é passeio de bicicleta. Passeio de bicicleta, você vai hoje, você faz, amanhã está tudo doendo, eu não quero saber mais de bicicleta, não. Viagem de bicicleta é diferente, porque no outro dia você tem que ir de novo, e no outro de novo, e de novo, e de novo. Mas você tem que lembrar que você tem que descansar para você recuperar, não é assim. E isso tudo você tem que aprender devagarinho. Então, quer dizer, para fazer... ou então você vai realmente devagar. Vou fazer o caminho de Santiago, que é fácil. Aí você pedala um dia, descansa um dia inteiro. Aí no outro dia pedala um dia, descansa um dia inteiro. Aí você pedala 2 dias, descansa um... Para você pegar a forma, mas ninguém faz isso. Ninguém tem essa paciência. O cara vai e desiste. Não consegui, estourei. Por isso que é importante tudo isso que a gente está falando. E no nosso site, olink.com.br, tem uma série de dicas que já dá para quem está escutando a gente aí, já entra lá, tá? Dicas de cicloturismo, já dá para você ler sobre treinamentos, sobre bicicletas, componentes da bicicleta, sobre as roupas que a gente usa para pedalar, os equipamentos e tal. Assim, cada guia nosso tem também mais dicas para como você se preparar para aquela determinada viagem. E nesse livro que o Olinto falou, 7 Passos Andinos, aí é mais
para quem quer fazer uma viagem de aventura de bicicleta, mesmo que não seja longa, mas assim, que pretende acampar, que pretende cozinhar a própria comida, ser mais autônomo, aí nesse livro aí tem bastante coisa. E no nosso canal do YouTube também, se você... Todos os vídeos nossos sempre vai ter alguma dica do dia a dia da viagem mesmo, né? Então, mas uma coisa que eu queria reforçar é que nada disso é complicado e nada disso é caro de verdade. Bicicleta é barato, equipamento é barato. Assim, se você usar. Você tem uma bicicleta que você não usa, é caro. Tudo que você tem que não usa é caro. É verdade. E nada é um mistério do outro mundo. O Olinto descobriu isso. O cara é da NASA, né? Não, cara, é tudo muito simples. Se eu vim com essa ideia é porque eu sou um cara que pensa as coisas de forma simples. Para mim, simplicidade é que resolve o problema de verdade, assim mesmo, né? Então, e afinal de contas, o que a gente vê é que, assim, muitas vezes o equipamento acaba sendo uma desculpa para a pessoa não fazer, mas no fundo o que ela tem mesmo é medo. São outras coisas, né? Às vezes é melhor você ir com o equipamento que você tem. Se você não tem dinheiro, faça algo do tamanho daquilo que você tem. A gente sempre fala isso. Infelizmente, a gente vive num mundo que tem muita desigualdade. Então, eventualmente, tem pessoas que estão vindo para a gente que não tem nenhuma possibilidade financeira mesmo. Mas sempre é possível você adaptar o seu sonho para aquilo que você tem possibilidade. Então, é muito triste pensar que uma pessoa vai deixar de realizar qualquer coisa por causa de dinheiro ou por falta de equipamento. Se não estiver encontrando caminho, escreve pra gente que a gente ajuda a criar alguma coisa para que você possa fazer com aquilo que você tem. Quando eu comecei a pedalar, eu comecei a ir nas trilhas que todo mundo ia com umas mountain bikes super caras lá, eu ia com uma Caloi 100, que é uma bicicleta de cidade. Bem básica. Na época, acho que agora, sei lá, não custa R$1.000, sabe? E na época era muito menos, né? E eu tava toda feliz, porque eu tava conseguindo fazer coisas. Só quando eu percebi que eu ia me desenvolver naquela atividade, que eu tava conquistando coisas e a bicicleta já tava me impedindo de ir mais longe, no sentido, assim, de que ela quebrava. Toda semana eu tinha que fazer manutenção e tudo mais. Daí eu fui lá e consegui uma bicicleta um pouco melhor, mas isso definitivamente não é para impedir ninguém de fazer nada. A gente acredita muito que as pessoas têm que realizar. Sim, eu tenho até um vídeo famoso na internet aí que o cara comprou uma bicicleta, pegou uma doação de bicicleta, uma bicicleta bem lixo, assim, sabe aquela que tá jogada? Ele saiu aqui, fez aqui a Europa, ele veio, sei lá, acho que da Itália até França, alguma coisa assim, mas fez uns 800 km com a bicicleta. Ele quase morreu pra chegar lá, com a bicicleta. Mas se ele tinha isso na cabeça dele, ele fez. E no final das contas, ele tá aí, tá vivo, tá viajando, né? Ele executou. A execução é muito importante, né? Às vezes a gente fica colocando um monte de obstáculos pros nossos sonhos. Na verdade, no final, é só execução. É só executar e dar um jeito. Sempre tem um jeito. Dá o primeiro passo, né? Depois que você tá na estrada, que você conseguiu sair, você vai encontrando também respostas, vai encontrando as soluções para aquilo que você achava que seria praticamente impossível. E digo mais, eu acho que pedalar é um dos segredos da juventude, porque esses dois aí, ó, falaram a idade, mas, gente, não parece. Eu tô olhando aqui, não parece. Depois vocês vão lá olhar vídeo, olhar o Instagram deles, que a gente vai deixar todo o link aqui embaixo. Eles já até falaram pra vocês enquanto a gente foi conversando aqui de algumas coisas, mas, gente, eu tô abismada e eu falar, esse pique que esses dois têm, eu não tenho nem um terço. Ou seja, preciso começar a pedalar pra ontem. Legal. Então, eu acho que tem outro recadinho que eu queria deixar também, porque aconteceu uma coisa interessante nesse final de ano e encontrei a minha sobrinha e aí numa conversa lá, umas pessoas falaram uma coisa, pessoas mais velhas falaram uma coisa, e a minha sobrinha falou assim pro primo dela, né? Eu já falei pra você que não dá pra conversar com velho. E assim... e é tudo mais novo que a gente, né? E a conversa que eles estavam tendo, eu estava concordando com a minha sobrinha. Claro, e as outras pessoas estavam falando umas ideias totalmente fora. Assim, nada a ver. Nossa, então, é importante cuidar do corpo, mas principalmente é importante a gente cuidar da nossa mente, né? Então, ouça bastante ViajaCast, né? A gente tem que estar perto de pessoas que falam a nossa língua, né? Que levam a gente para onde a gente acredita, né? Sim, obrigado.
Obrigado a vocês pelo esse convite aí. É, legal. Bom, eu sei que eles têm compromisso agora, porque esses dois são Tá certo sempre eles. em cima das rodinhas. Tá certo eles. Eu me permito o trocadilho. Bom, eu só gostaria de agradecer muito vocês por, primeiro, terem topado esse papo aqui com a gente. A gente aprendeu já muito aqui com vocês. Só uma horinha aqui que a gente bateu o papo, já aprendeu muito. Eu imagino convivendo com vocês. Foi um enorme prazer conhecê-los. Muito obrigado pra gente também. Muito obrigado. A gente agradece o convite, né? E pede desculpa até se a gente não pôde responder mais rápido do que... assim, do que estava esperando, mas... Às vezes não tem internet, né? A gente estava esperando estar nesse complicado. momento, porque a gente ficou, durante toda a pandemia, a gente ficou parado, então foi bem fácil fazer live e tudo mais. E esse começo de ano a gente foi resolver uns probleminhas do motorhome, foi fazer algumas coisas em vários lugares. E agora, enfim, chegamos aqui no Camping Mucugê. Quem não conhece, vale a pena, na Chapada Diamantina. Então vamos ficar um tempinho mais parado aqui agora, antes de sair para uma nova viagem de bicicleta. Então agora pudemos falar com vocês, tem internet para isso. Então muito obrigada. E obrigada a quem está ouvindo a gente, aguentou a gente falando todo esse tempo. Foi muito legal. Não, em breve quero entrar em contato de novo, falar para vocês, comecei, viu? Fiz minha primeira viagem. Opa! Estamos esperando. Legal. Ótimo. Temos um programa? Temos um programa. Um beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau. Então tá, pessoal. Então tchau pra vocês. Tchau, tchau. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio, então compartilhe agora mesmo com essa pessoa. Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes. Este podcast foi editado por Play Áudios.